Olá, gente, é 11 horas e 1 minuto na cidade mais bonita do Brasil, que sabe, né? Do mundo, porque o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Como sempre, segunda-feira é o dia da gente falar das figuras importantes na política do nosso Rio, do nosso Brasil. E hoje não poderia ser diferente. Aqui a gente está com um grande presidente que, sem sombra de dúvida, nos possibilitou conhecer uma nova cidade, uma nova leitura de vivência, que é Brasília. Então, vamos falar um pouco de JK. JK Juscelino Kubitschek. Ele fora um presidente que, como tantos outros, marcou o nome na história. Então vamos, Getúlio. Deixar o pessoal chegar, porque o pessoal está dormindo. Estou esperando. Vamos chegando. Gente, que loucura. E aí, cadê esse time que não aparece? Não aparece ninguém, eu estou aqui sozinha falando de Getúlio Vargas. Pois é, e quando o pessoal não chega, vamos deixando aí uns recadinhos que é importante. Você que gosta de pedagogia, de psicopedagogia, está chegando aí o Instituto de Sabedoria da Escola de Psicanálise de Sorocaba. Está proporcionando um curso de interpretação de desenho adulto e infantil à sexta-feira, dia 16 e sábado, 17/7. 16/7, das 19 às 22 e sábado, às 9 horas em ponto. Consequentemente, se você quer saber interpretar desenho de adulto e de criança, eu sugiro que faça esse curso de interpretação. Uma vez que é importantíssimo para as pessoas que estão na área da educação poder, através de uma percepção, observar o que possa estar acontecendo com esta criança. E a partir daí, proporcionar a mesma, vamos dizer assim, um tratamento, às vezes psicológico, ajudando na criação e na formação desta criança. Portanto, se você estiver interessado, o curso de interpretação de desenho adulto e infantil estará acontecendo sexta-feira e sábado, pelo Instituto de Sabedoria da Escola de Psicanálise de Sorocaba. O nome do curso é Curso de Interpretação de Desenho Adulto e Infantil. Portanto, anotem aí. Oi, Nilson. Acho que estou eu e você só. E foi bom aí, porque eu procurando aí, conversando com alguns amigos, fui informada que, e já botei no Face, que o Instituto de Sabedoria Escola de Psicanálise Sorocaba está fazendo, na sexta-feira, dia 16 e dia 17, um curso de interpretação de desenho para adulto e para a área infantil. Isso significa que, para nós que somos da área da educação, é fundamental a gente perceber algumas mudanças, algumas modificações no comportamento do alunado. Isso independe dele estar na universidade ou ele estar na educação infantil. Então, eu acho que é um curso que vale a pena, uma vez até que ele é de forma gratuita. Fazendo algumas observações também,
acabei tendo conhecimento de que hoje as bibliografias que mais estão sendo lidas é de Monteiro Lobato, Karl Marx, Romero Brito, Vinícius de Moraes e José de Alencar. Veja você que Monteiro Lobato, né, da literatura infantil, né, ele conseguiu transcrever as emoções que faz com que toda criança se torne literalmente apaixonada pelas histórias que ele vem a contar. Então, essa é uma das bibliografias que está, no momento, sendo muitíssimo lido na internet, enfim, em todos os veículos de comunicação. Karl Marx, sem sombra de dúvida, né? O homem que escreveu O Capital. E com base na estrutura de Karl Marx, que foi o único que dissera que um dia o mundo seria globalizado, já naquela época, e hoje nós estamos às voltas com o mundo realmente totalmente globalizado. Isso nos faz entender que a cabeça pensante de 1800, 1900 já deslumbrava ou vislumbrava a certeza de que nós teríamos um mundo totalmente voltado para o capital. E não foi diferente, Karl Marx assim soube muito bem delinear essa propositura. Romero Brito é o homem que fez, através dos seus desenhos, uma forma bem, vamos dizer assim, bem interessante de, no meio da sua pintura, dos seus pincéis, demonstrar uma sutileza entre a sua forma adulta e o seu elemento criança. Eu digo elemento criança porque ele norteia boa parte da sua pintura, a possibilidade do público mais novo, infantil, até se encantar com a maneira pela qual ele apresenta as suas telas, né? Vinícius de Moraes, um eterno poeta, né? Aquele que conseguiu, através das suas músicas, das suas letras, nos mostrar realmente a beleza que é viver, né? Exemplo, Garota de Ipanema, ela é cantada nos 4 cantos do mundo, e não há aquele que, quando o acorde começa, não consiga identificar, e que seja em que idioma for, a Garota de Ipanema, né? Então, é uma das bibliografias que está sendo lida também, é Vinícius de Moraes. E, como bom romancista, né? Como uma pessoa que contava, né, as histórias que prendia o leitor, nós estamos diante de José de Alencar. Machine, Lu, Josiane, Nilza, que bom ter vocês aqui. Ah, saudade de vocês. O cabelo tá preso? Ah, o cabelo tá preso? Nossa Senhora. O cabelo tá preso? Vou explicar por que o cabelo está preso, Machine. Porque eu agora acho que eu vou deixar meus cabelos, as clãs, né? Estou a fim de deixá-los assim, todo branco, porque ele é branco de verdade, né? A idade está chegando, eu estou pensando se eu vou chegar aqui qualquer dia com o cabelo todo branco, não sei. Então eu tenho que ir aos pouquinhos para as pessoas irem acostumando, para não ter aquele impacto, né? Então, com muita calma, eu vou chegar lá. Então, dizer para vocês que as bibliografias que estão sendo mais lidas, né? Kelimar, ei, parabéns para a Flávia Cirino. Eita, Flávia Cirino, se eu não me engano, não é que foi comunicadora do Salgueiro, é isso? Estou certo? Diz para mim. Bom, então vamos começar, porque as bibliografias que estão em voga é Monteiro Lobato, Karl Marx, Romero Brito, Vinícius de Moraes e José de Alencar. Portanto, nós passamos pela pintura, pela política, pela literatura infantil, pela literatura que envaidece, né, e faz com que a pessoa fique assim, sendo sonhadora com os personagens José de Alencar,
e o grande cancioneiro popular que é Vinícius de Moraes. Então, em voga está hoje sendo procurado as bibliografias dessas figuras. E vamos falar de JK. JK, sem sombra de dúvida, Juscelino Kubitschek, né? O presidente que fundou Brasília. E eu começo com uma frase, porque JK foi uma pessoa que deixou nos anais várias frases que justificava a sua presença como figura humana. E eu começo hoje falando de JK exatamente com uma frase que lhe pertence, que é: o otimista, ele pode errar, mas o pessimista já começa errando. É fato, né? Bom, vamos de JK? Pois é. JK foi ex-presidente do Brasil entre 1956 e 61. Acontece que durante o seu mandato ele constrói Brasília, a nova capital do país, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele nasceu na cidade de Diamantina, Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. JK era filho de um caixeiro viajante e, como não poderia deixar de ser, de uma professora também. Ora, ficou órfão do seu pai exatamente aos 3 anos de idade. Portanto, ele nasceu em 1902 e em 1905 seu pai havia falecido. Estudou no Seminário da Diamantina, onde concluiu o curso de Humanidades. Ocorre que, Dom Chico, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te proteja, que dê paz, sossego, tranquilidade, saúde, 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 e que você seja uma pessoa muito feliz e que Deus acompanhe você em toda a sua trajetória, tá? Então, fico muito feliz em poder, na atual conjuntura, desejar felicidades e saúde a alguém, uma vez que a gente já perdeu tantas e tantas pessoas, né? Tô dando só uma pausa aqui, aproveitando na alegria dos parabéns a Dom Chico, a tristeza de dizer da partida de Mauro Alemão, né? Cria do Rio Comprido, um amigo e tanto. Bom dia, Max Kinder. Prazer em ter você. Obrigado. E um bom programa para você também, com Mistureba e as moças mais bonitas da Sapucaí, da Intendente Magalhães, porque você quer saber de mulher? É Max Kinder. Então, nós perdemos esse final de semana, né, Mauro Alemão. O que, sem sombra de dúvida, nos deixa, mais uma vez, sem chão, perdidos, totalmente perdidos, porque era uma figura ímpar, presidente da Escola de Samba de Maricá, e que eu devo grandes favores a ele na apresentação do troféu Intendente Magalhães, quando ele, na Escola de Samba de Curicica, foi um grande parceiro que eu tive, levando a bateria de Maricá para fazer a apresentação da primeira parte do troféu Intendente Magalhães, lá na Curicica. Então, eu vou ficar sempre dizendo, sou eternamente grata a ele e, lamentavelmente, mais uma grande figura que a gente perde, não só no mundo do samba, mas também na cultura de Maricá, porque ele esteve à frente da Secretaria de Cultura durante muito tempo de Maricá e na Prefeitura de Maricá. Vai fazer falta em Maricá, já faz falta para os sambistas e para a sua família. É um perder sem dimensão. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não nasci para a morte, né? Então, não sei, como no dia que eu morrer, que eu vou saber lá em cima como funciona, mas eu tenho verdadeiro pavor dessa palavra. Bom, vamos falar de Juscelino Kubitschek, porque a tristeza é certa, né? O futuro incerto. Vamos que vamos. Juscelino, sim, então, ele estudou num seminário de Diamantina
e acabou prestando um concurso público para ser telegrafista e, consequentemente, sai de Diamantina, vai morar em Belo Horizonte. Em 1922, ele ingressa no curso de medicina da Universidade Federal de Belo Horizonte. Em 1927, ele conclui o curso de medicina. E aí, ele era muito chique. Estudou cirurgia em Paris com o professor Maurice Chevreul e estagiou no Hospital Charité de Berlim em 1930. Ele era rodado. De volta a Minas Gerais, casou-se com Sara Lemos em 1931. Foi nomeado, então, assim, capitão médico da Polícia Mineira, chefiando o Hospital de Sangue de Passa Quatro, onde se destacou como cirurgião durante a Revolução de 32. Jaqueline Barcelos, grande abraço. Flávio, beijo, 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 saudade de você. Meu Deus, quanta gente que eu não via antes, estou vendo. Enio Manso, acordado? Não acredito. Beijo, meu filho, que Deus te ilumine sempre, sempre. E o que é interessante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, como eu já falei, a mãe de Juscelino, Júlia Kubitschek, ela deu nome, aqui no Rio de Janeiro, à escola de normalistas, né? Que nós tínhamos aqui, e ainda temos uma parte dela, né? Nós tínhamos educação, a Júlia Kubitschek, Inácio do Azevedo Amaral, né? E Carmela Dutra. Eram as 4 escolas que formavam normalistas, e uma delas leva o nome da mãe do nosso presidente Juscelino Kubitschek, que eu acho que, sem sombra de dúvida, é bem merecido, né? Bom, na vida política, aí a coisa pega, né? Em 1934, JK ingressou na política como chefe do gabinete de Benedito Valadares, que na ocasião era um interventor federal de Minas Gerais. No mesmo ano, elegeu-se deputado federal, mas perdeu o mandato em 1937, com o advento da chegada do Estado Novo, que muda tudo na política, né? E quando o Estado Novo chega, o que acontece? A Câmara foi fechada. E como ele ficou sem partido e sem poder ir para alguma militância, ele volta à medicina. Já em idos de 1940 e 1945, na política, ele acaba sendo prefeito de Belo Horizonte. Não é desconhecido de nenhum de nós que Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais ditavam a política na época. Para isso, até hoje perdura nos anais de qualquer instituição de ensino, a política do café com leite, né? Minas dá leite, né? São Paulo dá café e o Rio dá samba. Isso já o cancioneiro popular que disse, não sou eu. Bom, e aí o que acontece? Ele vai ser prefeito de Belo Horizonte numa administração que projetou o nome do ainda desconhecido Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, o grande arquiteto, o arquiteto do século, né? Foi ele que impulsionou toda a arquitetura que assim JK precisava. Mas com base em quê? Em JK ter dado a ele o direito de se tornar conhecido. Então, numa troca de favores, ele passou a ser não só o queridinho de JK, como feliz por ter tido JK no seu caminho. Bom, e aí ele faz obras monumentais na Pampulha e, consequentemente, nesse período, Juscelino Kubitschek vai e resolve ingressar no PSD. E quando ele entra na política, nesse partido PSD, ele então conquista um novo mandato de deputado federal nos anos de 1946. Ou seja, embora fosse médico, promissor, uma figura extremamente antenada na sua profissão, com estudos fora do Brasil, que na época já era uma coisa, acho que sui generis, vamos dizer sui generis, porque nós sabemos que hoje... E a Nilce estudou no Carmela Dutra. Ui, parabéns!
A gente sabe muito bem que hoje sair do Brasil para estudar fora já é difícil. Imaginem vocês na época, nos anos de 1940, no 1950. Era quase que algo inusitado. Bom, em 1950, ele passa a ser, então, governador. Veja bem, ele foi prefeito, ele foi deputado, ele conseguiu fazer aquilo que eu digo em termos de política. Eu acho que o sujeito, para ser político, ele não pode chegar e vai se candidatar a senador. Ele vai se candidatar a deputado. Não. Ele tem que primeiro, eu acho que ele teria que ter uma escola. Ele teria sim que entrar num gabinete. Ele teria que ver toda a engrenagem para poder se articular como político. Depois chegar a um vereador. Depois do vereador, ele conhecer o que é uma cidade, o que é uma prefeitura, para depois ele pleitear uma governança, se eu assim posso dizer. Depois que ele esteja assentado numa governança na qualidade de governador, que aí ele já conheceu o que é um gabinete, ele já sabe o que é uma prefeitura e ele vai conhecer toda a estrutura que envolve e que impulsiona um governo, ou seja, um Estado. E após esse estágio como governador, ele fosse tentar a ser um deputado, porque aí ele já sai de um processo administrativo para poder ajudar a melhorar uma cidade, um estado. E aí iria ele, como deputado, para buscar emendas, né? Sancionar leis que viesse favorecer o estado, o qual ele já havia sido prefeito, governador. Depois de deputado, onde ele sabe todos os anseios, aí ele ia para a casta, que fosse o Senado. Mas não, o cara já chega se candidatando a senador, deputado, e acaba virando uma confusão, porque a engrenagem da política, não estou falando de política, a engrenagem da política é algo muito interessante. Para quem está de fora, imagina uma coisa, mas quando está dentro do processo, percebe que não é exatamente assim. Ninguém governa podendo fazer o que quer. Quem governa, ele mostra ser o dono da estrutura, mas quer queira, quer não queira, e quando ele dá poder a outros, ele fica na mão dos outros também. Nenhum partido investe num político sem que esse político não venha dar um retorno que esse político quer. Qual é o retorno que ele quer? O partido tem uma coisa que eles chamam de plataforma política. E tem que ler naquela cartilha. Muitas das vezes a gente está do lado de fora, né? Achando que o cara não fez isso, o cara não fez aquilo, ou o cara fez isso, mas o cara não deve ter feito. Ele tem subordinados com autonomia na obrigação de fazer, e alguém vai fazer por ele. E quando a bomba explode, é igual uma casa de pai e mãe. Tem um filho rebelde, né? E que a mãe super protege. Qualquer coisa que der errado com esse rebelde, o pai vai em cima e diz, olha, é o seu filho. Assim funciona na governança, em qualquer instância. Entendam como quiser, né? Não sou direita nem sou esquerda, mas como eu sou do signo da balança, eu gosto muito de pesar as coisas, né? Ninguém é tão certo como ninguém é tão errado. Agora, no processo político, não se iludam. Eu digo isso por convicção, né? Por conhecer. Num processo político, a cúpula manda, não é um que manda. Então,
Muitas das vezes a gente pensa que vai acontecer uma coisa e vai acontecer outra, porque as pessoas vão sair pela tangente. Um corpo não ocupa vários lugares no espaço, simplesmente assim. Eu não estava lá e ponto. Falei ponto. Entendam da melhor maneira que vocês entendem que seja, né? Bom, então vamos nós. Acontece, gente, que ele, sendo eleito governador de Minas Gerais, ele tem uma base, que é o desenvolvimento de energia e transporte. Ele acabou criando as Centrais Elétricas de Minas Gerais, que é a CEMIG, e construiu mais 5 usinas para a produção de energia elétrica, elevando em 30 vezes o potencial instalado no estado. Ou seja, eu até hoje fico pensando o seguinte: como é que um homem que era médico conseguia ter uma visão administrativa tão significativa como ele teve? Como é que um homem que viveu a vida inteira na área de saúde, ele era extremamente antenado com o setor administrativo e a geração de recursos financeiros para poder elevar o seu estado? Ele era um visionário. Logo, quando Getúlio Vargas se suicida, com o apoio do PSD e do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, mesmo com a oposição de um partido chamado UDN, que era União Democrática Nacional, que hoje não existe mais, e justamente ele não era o queridinho também dos militares, mesmo assim ele foi eleito presidente da República em 1955. A sua posse só foi garantida após a intervenção do então ministro da Guerra, que era o general Teixeira Lott, que era o general Lott. E em novembro daquele ano, após Mônica Patrícia tá tarefada, Lu também tá, gente, eles trabalham pra caramba. O que acontece? O general Lott, em novembro daquele ano, após uma tentativa de golpe militar, ele não teve outra saída senão permitir, que lá Juscelino estivesse. Com o propósito, então, de realizar um vasto programa de desenvolvimento econômico, JK estabeleceu um plano de metas, ou seja, ele foi um político que buscou, logo no primeiro momento, tá bom, Mônica, um beijo, obrigado. Logo no primeiro momento, JK fez o quê? Ele, ao entrar, ele disse: eu tenho metas a cumprir e vou cumpri-las. E aí ele faz o quê? Ele coloca 31 objetivos a serem cumpridos no seu governo e dos quais eram prioritários: a energia, o transporte, a alimentação, a indústria de base, educação, entre elas. E construiu ainda 2 usinas hidrelétricas, que foi a Três Maria e Furnas. Então, Furnas, foi, assim, quer queira, quer não queira, Furnas foi construída na era JK, que poucas pessoas sabem. Ele conseguiu abrir também várias rodovias e pavimentou as que já existiam. E ele fez aí uma ligação entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e mais tarde a construção das estradas Belo Horizonte-Brasília, Belém-Brasília e Brasília-Acre. Ou seja, ele conseguiu criar, vamos dizer assim, um círculo onde as pessoas chegariam, olha que coisa interessante, onde as pessoas chegariam de forma, Cristina do Vale, bom ver você, Cristina, ele conseguiu fazer, vamos dizer assim, um círculo de forma que as pessoas poderiam já, a qualquer forma, chegar em Brasília. Por quê? Ele cria o quê? Ele traz uma ligação entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Depois ele faz o quê? Ele constrói Belo Horizonte, Brasília,
Eu saio do Rio de Janeiro, eu vou a Belo Horizonte, pá. De Belo Horizonte eu parto para Brasília. Então ele já pegou Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, por aí afora, todos esses lugares já vai desembocar em Brasília. E lá por cima ele cria a Belém Brasília e Brasília Acre. Ou seja, ele conseguiu criar um monopólio de forma em que vários lugares levaria a cidade, estado que ele assim queria. Tem algo aí que nós também não ouvimos falar na escola. A construção de Brasília era um objetivo central do plano de meta do governo JK. Porém, prestem bem atenção, professores, Josiane que dá aula. A Constituição de 1891, preste bem atenção, porque na cabeça de todos nós, JK foi lá, descobriu e criou Brasília. Não foi assim, tá? Na Constituição de 1981, já estava estabelecido o local no Planalto Central do país onde deveria ser construída a nova capital do Brasil. Então, observem bem, a nova capital do Brasil não foi uma proposta de JK, e sim o que já estava na Constituição de 1891, ok? Ótimo. O nome Brasília havia sido sugerido por José Bonifácio. Brasília também não foi uma sugestão de JK. José Bonifácio havia sugerido, já que eu tenho Brasil, vamos passar para Brasília, capital. Os planos urbanísticos e arquitetônicos foram, sem sombra de dúvidas, concebidos por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Para isso nós temos o viaduto Lúcio Costa e na orla, né, a Niemeyer, que é o ponte do Brasil. Eu saio da Avenida Atlântica, entro na Avenida Niemeyer, né? Então, e Lúcio Costa, nós temos o viaduto Lúcio Costa. Então, fora dado no Rio de Janeiro, alguns espaços, o nome dessas pessoas numa homenagem mais do que justa. Bom, acontece que a construção de Brasília, ela durou 1000 dias. 1000 dias para ser construída. Então, no dia 21 de abril de 1960, surge e é inaugurada Brasília, a nova capital do país. Poucos nós sabemos que Brasília, para ser construída, fora necessário um fundo, né? E aí, em razão disso, que muitas pessoas são contra a governança de JK. Se mostram contra em virtude de quê? Se mostram contra em virtude de JK ter pedido de forma aleatória, emprestado o dinheiro da poupança de todos. Então, ele fez um empréstimo compulsório. Ele meio que obrigou, né, as pessoas a ajudarem na construção de Brasília. Interessante também que para construir, chegou uma loura lindíssima aí, eu não sei quem é, depois a gente vai saber, né? Olha, toda, quem é você, meu bem? Fala pra gente. Bom, depois eu vou descobrir quem é você. O que acontece? Para construir Brasília, ele, sem querer, compulsoriamente, pede o numerário das pessoas, ponto. Além disso, o que ele faz? Ele tira do Rio de Janeiro os melhores bombeiros, né, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, onde o meu padrasto, como coronel dos Corpos de Bombeiros do Rio de Janeiro, acabou tendo que servir lá.
alguns militares ele tirou daqui para lá, ou seja, para compor uma cúpula, né? Para compor uma cidade forte, ele tira pessoas importantes, com cargos importantes dentro do Rio de Janeiro, para sediarem-se em Brasília e implementar a estrutura de Brasília. Por isso que às vezes vocês ouvem falar que existe um militar, um bombeiro, que recebe tanto pelo Estado do Rio de Janeiro, pela União, né, como por Brasília. Por quê? Porque ele serve no Rio de Janeiro, mas ele se torna emprestado a Brasília para poder fortificar aquela estrutura, né, que se quis implementar em Brasília. Dessa forma, é óbvio que para poder colocar uma cidade para funcionar, era necessário levar pessoas de vários lugares. Então, como ele era mais próximo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele fez o quê? A cúpula da administração de Brasília sai do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Os bombeiros, em especial, saem do Rio de Janeiro, né, e por lá ficam para implementar todo o trabalho que uma nova cidade assim teria. E aí o que acontece? Essa construção, ela leva 1000 dias, que já fora algo, vamos dizer assim, determinado. Essa determinação, consequentemente, dentro de um processo, vamos dizer assim, de plano de metas, ele sabia exatamente o que estaria por vir no momento em que ele, de forma compulsória, extraía o numerário da poupança do povo brasileiro para poder acabar a construção de Brasília. Essa forma de agir não fora nada salutar para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas acharam que ele não deveria agir dessa forma, uma vez que quem tem o seu dinheiro na poupança é porque queria guardar seu dinheiro, então não queria, em hipótese, pretexto algum, ver o seu dinheiro cedido para Brasília. Eu, particularmente, como já disseram uma vez, algumas vezes já estive em Brasília, numa ocasião, no momento em que a governadora Lourdes, por ter um laço, vamos dizer assim, de amizade, se sagrou governadora. Lá se vão alguns anos. Depois estive lá de novo quando ela assumiu a Secretaria de Turismo, e é uma cidade que não daria para que eu morasse por conta de não ter, por exemplo, o clima não favorece para uma pessoa que tem um problema sério, né, de bronquite como eu tenho. Vocês veem que de vez em quando, em vez, eu já acordo assim, no auge do auge da bronquite, e quando fica frio ainda é pior ainda, com a chuva a coisa ainda piora. E lá o clima é um clima seco, consequentemente eu estaria todo dia com a bombinha, né, utilizando uma máscarazinha para poder ter o oxigênio, aquela coisa toda, então ali não ia rolar. Mas para quem conhece Brasília ou para quem não conhece, posso dizer para vocês que independente do sobe rampa, desce rampa, eita governo rampeiro, que isso já vem acontecendo há séculos, não é agora, Brasília consegue ter, e isso uma vez até comentei com um amigo da Nilza, que ele falou, não, nem quero conhecer, não, Brasília consegue ser um estado extremamente, uma capital, aliás, extremamente organizada. Se nós quisermos comprar determinado produto, aqui ou em qualquer lugar, você anda, você vai aqui, você vai ali, não. Eles têm os seus lugares próprios para vender um determinado produto. Então, se eu quero comprar papel,
eu vou na Superquadra X e ali eu tenho uma gama de empresas de celulose para que eu escolha o papel que eu queira. Eu não tenho que ficar andando de norte para sul, de leste a oeste, eu tenho ali. Então ali eu compro o que eu quero e eu saio com o que eu quero. Ali eu tenho qualidade, ali eu tenho preço, ali eu tenho tudo. Se eu não estiver satisfeita com isso, e se eu quiser fazer uma outra compra de só produtos importados, a nível de vinhos e uísques, não sei o quê, eu também vou para uma Superquadra. E ali eu fico. Partindo dessa premissa, a gente percebe que existe uma organização. E uma das coisas que me deixou mais impressionada, por todas as vezes que eu lá estive, é uma Superquadra, que eles chamam Superquadra, exclusiva das embaixadas. Então você sai da embaixada da França, como eu já falei um dia aqui, vai para do Japão para a Bolívia, da Bolívia para o Paraguai. É diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos embaixada no centro da cidade, nós temos embaixada no Flamengo, nós temos várias embaixadas em Botafogo, né? E você vai andando para as embaixadas. Não, lá não, você tem um único lugar e aquele único lugar você passeia por todas as embaixadas. Isso dá a você, vamos dizer assim, que é turista, uma condição de viver um mundo numa única Superquadra. Então, indiscutivelmente, quando as pessoas falam, indiscutivelmente, ali a capital, né? A nossa capital, ela é uma capital muito bem, vamos dizer assim, equacionada. Por outro lado, se nós tivermos que atravessar uma rua e os ônibus estiverem passando, eles vão parar para a gente atravessar. Não existe aquele elemento frenético, como várias cidades, onde você vive de forma extremamente louca. Quando se pensa em ir ao restaurante, como eu estive uma ocasião, uma coisa de 2 anos atrás, num restaurante no Rio de Janeiro, acabamos de comer, veio a conta. Aí eu perguntei para a pessoa, eu digo, amigo, a gente não tá, eu tenho mania de dizer isso, né? Amigo, a gente não tá comprando restaurante, a gente só veio almoçar, num ato de brincadeira, lógico, que quem vai comer sabe que tem que levar dinheiro para pagar, isso é óbvio. Mas eu, numa brincadeira, falei, amigo, a gente não quer comprar um restaurante, a gente só quis almoçar. O que é isso aqui? Ele foi e me disse, isso aqui são os 10%, porque eu não tratei bem os senhores. Eita! Aí nessa hora todo mundo parou, tem sempre um mais austero, dessa vez não fui eu não, hein? Porque eu já tinha feito essa indagação, aí o mais austero disse, sim, mas não era sua obrigação me servir a melhor comida? Ele falou, mas eu tratei vocês bem, como quem diz, então eu tenho direito aos 10%. A pessoa foi e disse, não está em lei, eu não sou obrigada a dar os 10% e não vou pagar os 10%. Ponto, acabou, criou-se um mal-estar, mas assim mesmo a gente já tinha comido, deu tudo certo. Em Brasília não é assim. Em Brasília, ninguém dá gorjeta a ninguém. Porque considera que ali é o serviço. Vamos esquecer o sobe rampa, desce rampa, vamos esquecer o Planalto. Porque quando a gente fala em Brasília, a pessoa se toma de uma insatisfação achando que tudo ali é errado. Não, eles são errados. Mas a estrutura da cidade, ao meu ver, e olha que eu já andei nesse mundo de meu Deus, eu até hoje acho que eu não estive nem em Paraíba, não estive em Sergipe, não estive, mas não estive no Acre, não estive no Amapá, né? Então, na maioria dos estados em que eu passei, eu sempre vi algo muito frenético, e lá não é. Lá é tudo muito dentro de uma caixinha, e que dá certo. Bom, sorte dele, que foi a pessoa que impulsionou o que a Constituição de 1891 já havia determinado, que ali seria a nova capital do Brasil. Então, lê do engano, quando alguém pensar
que a ideia de criar Brasília tivesse sido de Juscelino Kubitschek para implantar e levar para ali a capital do Brasil. Não foi isso. Desde 1891 já estava determinado que ali seria o Planalto Central do país, deveria ser construída a nova capital do Brasil. Bom, o passa e aí ele está, né, na crista da onda como presidente. Foi uma pessoa extremamente apaixonante, foi uma pessoa em que os grandes artistas, as grandes artistas nutriam assim um carinho muito especial por ele, né? Tinha até várias pessoas colunáveis, como Neide Aparecida, que fora uma das grandes garota propaganda do Canal 6, porque naquela época era o Canal 6, o Canal 13, né? E o Canal 2 era uma das grandes figuras de uma loja chamada Tonelux, e onde ela dizia Tonelux, a mais bonita loja da cidade, e era preterida, né? Entendam vocês como quiserem, de Juscelino Kubitschek. Então, ele entre os artistas, ele era uma pessoa muitíssimo querida. Em 1961, ele sai do poder, né, na qualidade de presidente, e dá ao presidente eleito Jânio Quadros o nosso Brasil. E em 1962, e veja bem, ele começou, Luiz Paulo Antunes chegando, mas não faz mal, chegou no finalzinho, mas deu aquele like, eu mandando um beijo para você e dizer muitíssimo obrigado, gostei hoje de tudo que você escreveu, né? Vida que segue, achei o seu discurso pela manhã hoje maravilhoso. Eu fico sempre de olho no que vocês fazem, né? Porque vocês são os filhos do coração e eu não tenho dúvida disso, né? Bom, e o que acontece? JK, independente de qualquer coisa, além de ser um grande médico, ele era um grande gestor. E por ser um grande gestor, a vida dele era pautada na política. Ele não se via longe da política. Mesmo que ele tivesse os percursos, muitas das vezes meio que interrompido, mas ele insistia. Porque, na verdade, ele sempre teve a veia política. E essa veia política não o deixava fora dela. Bom, e aí o que acontece? Ele em 62, né, já que ele entrega a presidência ao já eleito Jânio Quadros, ele vai em 1962 e é eleito senador pelo estado de Goiás. Imaginem vocês exatamente o que eu falei inicialmente. Eu acho que para que a pessoa... acabou de chegar a grande portelense Lídia Quadros. Hoje é que ela está me assistindo, mas Lídia não me dá bola há séculos. Nem no dia que eu falei do Sul ela estava presente. Mas de vez em quando ela chega aí, eu fico feliz. Beijo, beijo, beijo. Observem vocês o seguinte, como eu falei, eu acho que o político tem que ser assim. Vejam bem, ao meu ver, o político mais completo da história do Brasil, isso é minha opinião, não o que ele tenha feito. Mariane Nogueira, prazer em ter você aqui. Veja bem, o político que eu entendo mais completo no Brasil, com base na minha forma de agir, de pensar, de imaginar, fora exatamente JK, Juscelino Kubitschek. Por quê? Ele entra prefeito, certo? Ele vai a governador, ele é deputado e ele sai senador. Então, além de anteriormente ser prefeito, ele ser chefe de gabinete. Então ele começa na política com o pé certo. Não é o cara que quer se eleger já senador, quer se eleger já deputado, sem que antes tenha passado sequer por uma governança de um estado e de uma prefeitura, que é humanamente impossível. Ninguém entra para ser PhD se não tivesse estudado na educação infantil. É assim que eu entendo a coisa. Concorda comigo? Então, ao meu ver, Juscelino Kubitschek foi
politicamente falando, a pessoa, politicamente falando, eu não estou dizendo que ele tenha feito bem ou mal, mas politicamente falando, ao meu ver, ele foi uma pessoa que galgou de forma elegante todos os passos até chegar à presidência da República. Bom, e aí ele se sagra em 62 senador pelo estado de Goiás. Já em 1964, indicado pela Convenção Nacional do PSD para disputar mais uma vez a presidência da República, enquanto ele se preparava para a iniciação de sua campanha, eclodiu o quê? A Revolução de março, de 31 de março. Certamente, se isso aconteceu, ele ficou extremamente impossibilitado de poder assumir uma campanha pleiteando a reeleição para uma presidência da República. Reforço a vocês, Juscelino Kubitschek tinha nas veias a política e que dela ele não sabia se desvencilhar. O que ele queria mesmo era trabalhar em prol, digamos, de uma tentativa de fazer com que os seus planos se realizassem a nível de Brasil. Nós não sabemos, pelo menos a história, né, no momento em que eu trabalho na área de pesquisa, a gente não vê na história nenhum momento ele querendo jogar o nosso Brasil na mão de um outro parceiro. Não, ele queria trabalhar, fortificar a estrutura econômica do país para ter o Brasil no top do top. Haja visto que ele cria siderúrgicas, ele cria Furnas, centrais elétricas, pouquíssimas pessoas sabem, né? E ele consegue fazer 6 companhias siderúrgicas, que é uma das coisas assim mais difíceis de se imaginar, né? E não teve no seu governo, vamos dizer assim, grandes escândalos, não. Bom, acontece que no momento em que ele se prepara para mais uma vez tentar a carreira política a nível de presidente, uma coisa que ele já era senador de Goiás, né? O que acontece? Eclodiu o bem de 31 de março, né? Uma revolução que prejudica e tanto, né? E, como diz aí Luiz Paulo, no meu ver, também tinha que ter uma politicagem desse jeito. Exato, o sujeito tem que sair do baixo para cima, não. Os caras já querem chegar no topo e aí eles começam fazendo coisas que, sem sombra de dúvida, não tem cabimento. Eu ainda vou mais além. Antes, na minha opinião, a pessoa para chegar a ser um vereador, para chegar a ser um governador, um deputado, um senador, ele deveria ter uma idade mínima. Uma idade mínima, aí vocês vão dizer, mas para ser político sim, porque ele teria que ter vivido emoções que os anos falam por si só. Uma pessoa com 35 anos, ele chegar a ser um deputado, é um sangue novo? Legal. Mas o que ele viveu para entender de legalidade? A menos que ele tenha vivido dos seus 23 aos 30, em cima de escritos que o desse condição de conhecer o que é um processo político, que eu acho muito difícil. Bom, e aí o que acontece? Em junho, ele teve o seu mandato cassado pelo governo militar, porque inicialmente eu já havia comentado que o militar não o tinha como uma das melhores pessoas. Ele foi amparado por o general Lott, mas o militarismo em si não era JK. Bom, eles não são ninguém a não ser eles, né? Então, ele acaba tendo em junho o seu mandato cassado por um governo militar e os direitos políticos foram suspensos por 10 anos. Foi cassado, vocês sabem que o cassado tem que bye bye Brasil, a última ficha cai, né? Se sente muito mal e
Vai à luta, porque aqui você não vai ficar, como que diz, se você ficar, você vai ser perseguido, você vai ser preso, quiçá não vai sumir, não vai virar cinzas. Então, ele faz o quê? JK vai e se exila em Nova York e depois ele vai ver todo o glamour parisiense. Após passar o tempo que ele deveria ficar recluso, né? Ele volta ao Brasil e começa a escrever suas memórias, intitulado Meu Caminho para Brasília. Essa obra, ela tem 5 volumes, né? E em função de tantos escritos excelentes, ele acabou se tornando membro da Academia Mineira de Letras. Juscelino Kubitschek, ele morre num acidente automobilístico perto de Resende, do Rio de Janeiro, quando ele vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro, exatamente no dia 22 de agosto de 1976. A título de curiosidade, quando foi mesmo que Getúlio Vargas se suicidou? Interessante, né? Pois bem, em 22 de agosto de 1976, ele vem a falecer com 70 e poucos anos. Mas ele deixa 4 frases que são realmente importantíssimas para que a gente possa fazer as reflexões. Uma eu já falei para vocês que foi: o otimista pode errar, mas o pessimista já começou errando. Uma outra ele fala: não nasci para ter ódio, nem rancor, porque eu nasci para construir. E eu acho que todo grande político realmente deveria ser uma pessoa que vislumbrasse o interesse de construir. Por quê? Se não tivermos políticos que queiram abraçar a causa das pessoas para fazer algo melhor, o país não será melhor. E isso eu vou dizer, vou morrer dizendo: não há direita, não há esquerda. O que existe é o meu país. Então, se chegar um político da direita e que consiga fazer com que essa engrenagem funcione bem, imediatamente serei a favor desta pessoa. Se por um acaso a esquerda também fizer bem, eu vou ser a favor da esquerda, porque eu sou Brasil. E eu acho que o político tem que ser assim. O político tinha que ter realmente a característica, a capacidade de se propor a subir degraus. É impossível. A pessoa já está pleiteando o topo. O topo é maior. Então, vamos pensar de aos poucos ir galgando, vamos pensar em aos poucos e construindo para poder chegar num patamar em que venhamos a conhecer exatamente da matéria em que a gente queira versar. Não tem como um sujeito, já digo, chegar a PhD se ele não tiver pelo menos cursado uma escola anteriormente. Numa outra proposta ele fala: costumo voltar atrás sim, porque não tenho competência, nem tampouco preocupação em guardar o erro. Então, se eu errei, eu tenho condição de tentar consertar isso? Claro! Eu tenho que estar comprometido com o quê? Com o acerto. Então, eu não posso ficar preocupado em não voltar atrás. E por fim ele fala: meu sonho é viver e morrer em um país em liberdade. São 12 horas, né? Na cidade mais bonita do Brasil, que está do mundo, que é o Rio de Janeiro. Dizer para vocês que essa frase resume tudo. Meu sonho é viver e morrer em um país em liberdade. Isso nos faz entender que é preciso liberdade para se viver. É preciso se agarrar a uma democracia, sim. Nós não podemos pensar nem pleitear 64, porque foram momentos negros. Quando hoje nós estamos diante
de um país em que virou, acho que, o Sodoma e Gomorra, é preciso a gente repensar as nossas propostas, é preciso a gente repensar as nossas atitudes, né? É preciso a gente não criticar, e já estou dizendo a vocês, não faço política, nunca fiz, mas se eu estiver ainda viva e houver a eleição, o meu candidato à presidência da República é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Por conta de ter a capacidade de demonstrar quem ele é, por conta de ter também deixado, aí eu digo, ter deixado o seu município em boas condições na qualidade de prefeito que foi. Hoje está governador do Rio Grande do Sul pagando os atrasados que outras gestões deixaram. Então, hoje, se essa pessoa, não conheço, for candidato à presidência da República, terá meu voto. E entendo o seguinte, chega, né, da carta marcada, chega de quem já disse que deu certo, mas que também não deu, chega daquele de dizer que eu vou fazer que também não fez, e deixando sempre para cada um de nós apenas um pensamento. Ninguém governa sozinho. Por essa razão, alguém paga a conta e eu vou sair de fininho. Fica a dica. Até hoje eu não errei. E eu não gosto de política, não faço política. Aí ficam buzinando no meu ouvido, perguntando se eu estou fazendo ou falei ponto para uma questão política. Não. Eu sou presidente do Centro de Estudos e Pesquisa, faço pesquisa, né, para documentários, faço pesquisa para seriados, faço pesquisa para livros, né? Eu tenho um centro de ensino e pesquisa, então eu trabalho com pesquisa. Então, de tanto ler, a gente acaba juntando, né, os palitinhos nas determinadas caixinhas e chegando à conclusão dos fatos que realmente, né, acabam nos levando a dizer da nossa capacidade de entendimento. Senhores, senhoras, muito obrigado. Lígia Quadro, muito obrigado. Luiz Paus, muito obrigado. Mariane Nogueira, obrigadíssimo. Nilce, como sempre, só agradecer. Mônica Patrícia, meu filho. Flávio, beijo. Maxi Kinder, quando você tiver um tempinho, vai lá e assiste o programa Mistureba, porque o cara é bom. Kelimar, muito bom ter você, um grande abraço. Sexta-feira vamos nos encontrar, por favor. José Carlos Machini, o síndico da Passarela, muitíssimo obrigado. Josiana, como sempre, bom ter você aqui. Lígia Quadro, hein? Quanto tempo, saudade de você, amiga. Vamos marcar aí, né? Um chá na Colombo, certo? Afinal de contas, vamos colocar o nosso papo em dia. Gente, muito obrigado, foi bom ter vocês. E amanhã vamos falar de um estado que eu acho que você vai gostar. Leve para os seus alunos essas histórias que a gente fala aqui, porque a curiosidade é algo muito bom. E é isso que faz com que o aluno fique satisfeito em uma sala de aula. Repito, fiquei muito preocupada quando eu vi um aluno dando uma entrevista, uns alunos dando uma entrevista, dizendo que ao terminar o 2º grau se sentiram aliviados de sair da escola porque já estavam saturados de terem assistido aulas que jamais gostaram. Pelo amor de Deus. Vamos fazer com que esses alunos se sintam satisfeitos. Meu Deus, Tayane entrou, saiu correndo. Meu Pai eterno. Beijo, beijo, beijo. Preciso falar com você, Tayane. Manda um recadinho para mim. Precisamos dos documentos que a gente tá pendente. Bom, gente, passe para os seus alunos as curiosidades e eles vão ficar felizes em assistir suas aulas. Muito obrigado, bom ter vocês. E dizer que amanhã eu estou aqui às 11 horas em ponto, esperando vocês para mais um bate-papo, porque
Quem não conta dinheiro, conta história. E nesse momento é mais fácil a gente contar história do que contar dinheiro, porque tá difícil, né? Muito obrigado. Beijos e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Falei e ponto. Dom Chico, mais uma vez, parabéns, 1000 anos de vida. Braços, beijos, beijos, beijos. Fui.